Brasil, olá você aí de casa, você que já ouve o modus operandi, que inclusive estou com a camiseta aqui, nossa camiseta da Chico Rei, já tá acostumado. Então quem ouve modus operandi sabe que eu falo muito de crimes reais lá, na verdade, eu gosto muito de crimes reais e sabe que eu falo de crimes reais lá junto com a Mabê. Aqui no canal a gente fala de filmes e séries, então assim, eu tô querendo trazer um pouco mais do modus operandi pro canal, que é um tema que eu gosto muito. E pensei, por que não falar de um dos maiores assassinos da ficção? Eu tô falando de ninguém mais, ninguém menos do que o Hannibal Lecter, um dos personagens mais icônicos da literatura e do audiovisual. Então tem vários filmes, tem série, tem os livros sobre ele. E a característica mais marcante do Hannibal é que ele é o Hannibal the Cannibal, né? Ele é um canibal, ele come as vítimas, mas assim, ele é um cara super refinado, educado, né? E muita gente não sabe, mas ele foi inspirado por vários serial killers da vida real. Então a gente vai falar um pouco sobre a história dele, quais são os filmes que ele aparece, séries e tudo mais. Então se você curte esse tipo de vídeo, já dá um like que me ajuda bastante. E vamos lá. O personagem do Hannibal Lecter foi criado pelo escritor Thomas Harris e apareceu pela primeira vez no livro Dragão Vermelho, de 1981. Ao todo, foram 4 livros com o personagem. Os outros 3 foram O Silêncio dos Inocentes, Hannibal e Hannibal, A Origem do Mal. E cada um dos livros foi sendo transformado em filme à medida que eles foram sendo lançados, mas já vou falar mais disso. Mas tá, então o Hannibal foi criado nos livros como aquele assassino em série. Ele é super eloquente, educado, ele sabe exatamente o que ele tem que fazer para conseguir que as coisas saiam do jeito dele. Mas como o Thomas Harris teve a ideia desse personagem, né, que virou tão popular depois? Antes de ser escritor, o Thomas trabalhou como jornalista no Texas nos anos 60. E uma vez ele recebeu a função de ir no México, que é perto do Texas, entrevistar um detento que estava no corredor da morte. Esse cara se chamava Dykes Askew Simmons e foi condenado por matar 3 pessoas. Ele ficava na ala psiquiátrica. Mas não foi ele que inspirou Hannibal. Plot twist, né? Na verdade, foi o médico da prisão que o Thomas Harris nunca se sentiu confortável para revelar o nome. Então, em entrevistas, o Thomas chamava esse médico de Dr. Salazar. E esse cara impressionou ele com os maneirismos, os jeitos dele. Era um cara baixinho, só que ele se movia de maneira ágil e ele era quieto e elegante. Então o jeito dele impressionou o Thomas e depois ele comentou com um guarda da prisão pra ver se conseguia umas informações e tal. E o guarda falou que aquele cara era o Dr. Salazar, que ele era um assassino condenado que tinha a habilidade de matar uma pessoa e conseguir fazê-la caber em uma caixa super pequenininha. Ou seja, ele era um médico que foi preso, e aí como ele já sabia, né, como ele era médico, colocaram ele como médico da prisão, mas sempre sendo vigiado, provavelmente ele tinha bom comportamento, né, então colocaram ele pra ajudar ali na enfermaria da prisão, alguma coisa assim. Embora o Thomas Harris nunca tenha revelado para o público a identidade do Dr. Salazar, acredita-se que ele seja um cara chamado Alfredo Bali Trevino. E ele foi um serial killer mexicano que cresceu em uma família rica e foi condenado depois de assassinar e mutilar um amigo dele, com quem acredita-se que ele tinha um envolvimento amoroso. Além disso, ele era suspeito de ter matado vários mochileiros que pediam carona nas estradas. E aí, essa história pegou muito no Thomas, né? Então, a partir dali, ele começou a desenvolver esse interesse em criar um personagem que fosse criminoso e tivesse um jeito bem peculiar, assim. E até hoje, o Thomas é muito claro, ele fala que o Hannibal não foi inspirado em uma pessoa, né? Que foram várias referências que ele foi adquirindo para ir criando esse personagem, mas é meio que um consenso geral aí que esse Alfredo aí, esse Dr. Salazar, é uma das principais, né, talvez a principal inspiração para a concepção do Hannibal. Então vamos falar um pouquinho sobre esse jeito que ele criou do Hannibal, né? Então, depois de livros, filmes e até uma série, a gente aprendeu muito sobre como o Hannibal pensa, quais são os recursos do personagem. Então, assim, em geral, em todas as mídias que ele é representado, o Hannibal é um psiquiatra, ele é um cara extremamente fino, educado, ele preza muito por elegância, pelas etiquetas sociais e também acredita na superioridade artística e intelectual de uma pessoa. Então, ele acha que uma pessoa vulgar, no ponto de vista dele, não é digna de estar naquele mundo chique e tudo mais. E é a partir daí que ele escolhe as vítimas com esse senso meio que de justiça, só que é um senso completamente
deturpado. Então ele já matou pedófilos, estupradores, mas não porque ele acha isso errado, mas porque ele acha deselegante, sabe? É uma coisa muito animalesca, não é civilizada, sabe assim? Então, por exemplo, no Silêncio dos Inocentes, que inclusive eu tenho aqui um quadrinho, tem um colega de cela ali dele, ao lado dele, que joga sêmen na Clarice, né, pra desrespeitar ela. E o Hannibal acha isso completamente vulgar de fazer com uma visita. Então ele vai e mata o cara. E qual o modus operandi dele, né? Como ele age, como ele comete os crimes. Bom, ele é o Hannibal the Cannibal, então ele é canibal, então ele usa geralmente objetos cortantes, principalmente facas, e ele corta as vítimas de uma maneira muito delicada, com destreza, e como se ele estivesse cozinhando mesmo, até porque ele vai cozinhar na maioria das vezes. Ele não curte abusar, torturar as vítimas, por quê? Não é porque ele também é contra, mas porque o medo da vítima, o estresse causado na vítima, pode afetar a qualidade da carne da pessoa. Segundo ele acha desrespeitoso também, né, essa coisa de ficar violando o corpo da pessoa por nada. Então, assim, é mais ou menos assim que ele age. Ele prefere facas, mas ele também é muito bom em usar armas, né, já mostrou em vários livros, filmes, ele usando armas. Já foi mostrado em algumas obras ele usando besta, espingarda. E, contando livros e filmes, em pelo menos 3 casos, o Hannibal atacou pessoas diretamente com os dentes, assim, tentando morder, geralmente em momentos que ele tá sem alguma outra arma. Juntando os livros e os filmes, estima-se que o Hannibal tenha matado pelo menos 29 pessoas, seja como um acontecimento da história ou como algo que foi mencionado. É um número contabilizado pela Wikipedia oficial do personagem, mas não tem os números da série, que eu já vou falar mais. E se a gente usar as classificações de perfis que o FBI usava antigamente, ele entraria na categoria de assassino organizado, né? Que é um criminoso que escolhe as suas vítimas a partir de fatores específicos, que tem geralmente um mesmo modus operandi, uma assinatura, que tem um estilo de cometer os crimes, que é mais planejado, organizado. A gente vai falar muito disso no livro do modus operandi, que deve sair no começo do ano que vem. Então, assim, o FBI não usa mais esse tipo de classificação, mas ainda é bem interessante para você entender o tipo de organização de alguns criminosos. E por ser psiquiatra, o Hannibal, ele tem muito apreço pela complexidade da mente humana. Então ele curte vários jogos de raciocínio, ele curte muito manipulação, dá textão, sabe? Ele é cheio dessas coisas. E por ele ser muito fino e ter um jeito mais eloquente, ele consegue seduzir todo mundo ao redor dele. Não necessariamente num quesito sexual, né? Mas da pessoa ficar meio obcecada por ele. E os 2 grandes exemplos disso são os personagens da Clarice Starling e do Will Graham. 2 detetives que vão ficando intrigados com o Hannibal, que meio que vão aceitando participar desse jogo de gato e rato com ele. Então a impressão que fica é que esses conflitos psicológicos são a maneira do Hannibal se divertir, né, no dia a dia, ele não tem Instagram naquela época, não tinha, então ele faz outras coisas pra se divertir. O primeiro filme é o Manhunter, que adapta o primeiro livro, O Dragão Vermelho. O filme foi escrito e dirigido pelo Michael Mann, que sempre dirige filmes de suspense policial, tipo Colateral, Fogo contra Fogo. E uma curiosidade é que esse filme quase foi dirigido pelo David Lynch. Só que na época o Lynch preferiu dirigir Duna, que inclusive vai ter um remake que vai sair aí. E ele ainda disse que ele achava essa história meio desnecessariamente violenta, sabe? Não curtiu. Então é protagonizado pelo agente Will Graham, que é um cara que faz perfis criminais do FBI. E pra fazer o perfil criminal é aquela coisa de você ver uma cena de um crime e conseguir, a partir daquilo ali, criar o perfil de talvez quem seja o assassino, de talvez quem tenha cometido aquilo, pra poder encontrá-lo. Enfim, vocês já devem ter visto isso em um monte de filme, CSI, enfim. Inclusive, falando em CSI, esse Will Graham desse filme é interpretado pelo William Peterson, de CSI. E aí o chefe dele é o Jack Crawford, que é o chefe da unidade de ciência comportamental, que cuida disso dos perfis lá do FBI. E esse chefe dele foi inspirado pelo John E. Douglas, o cara lá de Mindhunter, que a gente sempre fala no modus operandi. O John Douglas foi o cara que nos anos 70 estudou muito a mente dos serial killers, junto com o colega dele, Robert Ressler. Então eles criaram várias categorias que são usadas até hoje, inclusive essa aí do assassino organizado, desorganizado, foram eles que criaram, mas não se usa mais hoje. No início do filme, o Hannibal já tá preso, ele já tinha sido pego e quem pegou ele foi o Will. Só que o Hannibal, que nesse filme é interpretado pelo Brian Cox, tinha tentado atacar o Will
E aí fez o Will ter um breakdown, né? Ficar um tempo afastado. E aí o Will volta e ele precisa achar um criminoso chamado Fada do Dente. E aí o papel do Hannibal é ficar ajudando, dando dicas de como pegar o assassino. E uma curiosidade é que quando o Brian Cox foi fazer o teste de elenco, pediram pra ele interpretar de costas, pra não verem o rosto dele, porque eles achavam que a chave para interpretar o Hannibal era a voz, então eles queriam focar muito nisso. Esse filme teve umas críticas mistas, assim, ele não foi um mega sucesso, mas ele tem o mérito de ter mostrado que o personagem funcionava em frente às câmeras, não só nos livros. O Brian Cox é um querido, ele arrasa, ele está aí em Succession, né, que eu amo demais, inclusive, vem novidades sobre Succession aí, me avisa aí se vocês gostam nos comentários. Mas o cara que vai ficar sempre marcado como Hannibal é o Anthony Hopkins, né? A gente tem que assumir. Então, em 91, saiu o filme do segundo livro da saga, O Silêncio dos Inocentes, que é considerado um dos melhores filmes da história, inclusive. Ele é amado pelo público, pela crítica. E muita gente não faz ideia que esse filme é uma sequência, entre aspas, porque mudou o ator, mas é uma sequência, né? Então, a história é super fechada, que a gente nem sabe, né, desse outro filme. Então, nesse filme, a gente segue a Clarice Starling, que é interpretada pela Jodie Foster, perfeita, que é uma das poucas mulheres ali, tá começando a trabalhar ali no FBI, e ela é designada pra ajudar, pra conversar com Hannibal pra encontrar o serial killer Buffalo Bill. As cenas entre o Anthony e a Jodie Foster são, assim, fenomenais, né? Entraram pra história do cinema, eles fazem uma coisa de colocar a câmera super coladinha na cara deles, assim, a gente vai dando um medo, né? Aquela sensação de tensão, de suspense. E o Buffalo Bill também foi inspirado em serial killers reais, vários deles. Assim como o Ted Bundy, que fingia que tava machucado, né? Fingia que tinha uma perna quebrada e tal. Para as vítimas irem lá ajudá-lo, ele ia lá e sequestrava e matava, né? Também foi inspirado no Ed Kemper, porque o Buffalo matou os avós quando era adolescente só pra ver o que ele sentia. Que foi o que aconteceu com o Ed Kemper. E como Ed Gein, ele mantinha ossos e restos de pele das vítimas meio que como troféus, né? Ele criava objetos do it yourself, ele usava máscaras, fazia roupas femininas pra ele, enfim. Todos esses serial killers têm episódio no Modus Operandi, a gente vai deixar cada um listado aqui também. E eu já falei bastante de O Silêncio dos Inocentes no vídeo de 5 filmes que são uma aula de cinema, então dá uma olhada lá também vou deixar o link. E o filme é tão foda que ganhou 5 Oscars, e não só qualquer Oscar, né? Os principais, melhor direção, roteiro, ator, atriz e melhor filme. Só 3 filmes na história conseguiram isso. Pra sua curiosidade, eu sei que você tá se matando por causa disso, então eu vou contar. Os outros filmes foram Aconteceu Naquela Noite, de 34, e Um Estranho no Ninho, de 75. E mesmo com esse sucesso, a sequência só foi sair em 2001, 10 anos depois, em que foi adaptado o terceiro livro, que se chama só Hannibal. O Anthony Hopkins voltou, mas a Jodie Foster saiu. A personagem da Clarice continuou, mas foi interpretada pela Julianne Moore. Então o filme tem o Hannibal depois dele fugir da prisão, vivendo na Europa. Só que um cara que foi vítima dele anos atrás decide se vingar e usa a Clarice como isca num plano de pegar o Hannibal e tudo mais. Tanto o livro quanto o filme tem umas coisas meio polêmicas, então por isso que a Jodie Foster e o roteirista do Silêncio dos Inocentes se recusaram a participar desse filme, foi por causa disso. E o filme também tem muitas críticas ao papel da Clarice, porque no outro filme ela era uma personagem super empoderada, uma personagem complexa, decidida, e em Hannibal é um filme um pouco mais machista, sabe? Tem uns clichês, assim. O filme recebeu críticas mistas, um pouco mais negativo, né? Mas foi um sucesso de bilheteria. E um ano depois de Hannibal, saiu mais uma adaptação, que é O Dragão Vermelho. E por que isso? Porque o Manhunter, né, que é a adaptação original desse filme, é o Brian Cox, que é o Hannibal. Como o Anthony Hopkins virou o rosto oficial do personagem, decidiram fazer um remake em que ele fizesse o Hannibal nesse filme, e é uma história que se passa antes do Silêncio dos Inocentes. Então é a mesma história do primeiro que eu contei, e dessa vez o Will foi interpretado pelo Edward Norton. E o Anthony Hopkins quase não aceitou, porque ele achou que 3 filmes de Hannibal eram muito para ele, porque, gente, ele é um ator muito esperto na escolha dos papéis, ele é um ator muito versátil, né, ele gosta de fazer papéis diferentes, então ele não queria ficar marcado com a cara de um personagem, mas ele acabou
aceitando e ficou fechadinha essa trilogia aí que tem o Anthony Hopkins. Em 2007, a gente teve Hannibal, A Origem do Mal, que adapta o 4º livro lançado do Thomas Harris, só que pela cronologia dentro da história do Hannibal, ele seria o primeiro, porque é o filme que conta a juventude do Hannibal, como ele virou um serial killer, e ele é interpretado pelo Gaspard Ulliel. Então o filme começa em 44, o Hannibal jovem, na Lituânia, onde ele nasceu, mostra a Segunda Guerra, como afetou a vida dele e tal, e aí a gente vê como ele vai começando a cometer os crimes. Que primeiro ele é um caçador de nazistas, e aí as coisas vão evoluindo, ele vai virando esse serial killer que a gente conhece. E uma curiosidade é que esse filme teve roteiro escrito pelo Thomas Harris, o autor dos livros. E até durante as gravações ele queria fazer parte da produção, ele queria ficar indo no set, dando ideia, e a galerinha deu uma cortada nele, porque falaram assim, cara, o filme é o filme, né? Não vamos misturar. E geralmente isso acontece, viu? De não quererem um roteirista no set, a não ser que ele tenha muito... sei lá, que seja um filme muito pessoal, né? Às vezes não é legal, porque aí o roteirista quer que saia tudo do jeito que ele escreveu e o cinema, às vezes, não dá certo, né? Já falei aqui diversos vídeos de como, às vezes, as coisas dão errado no set, como, enfim... tem que se adaptar. Então foi isso, e pra piorar, o filme foi um fracasso de crítica. Ele teve um rendimento de bilheteria, assim, o mais fraco de todos da franquia. Mas a atuação do Gaspard Ulliel foi super elogiada. Então, sei lá, às vezes o Thomas Harris é melhor só como escritor mesmo. Não sei. E aí... chegamos finalmente em 2013, a NBC lançou a série Hannibal, desenvolvida por ninguém mais, ninguém menos que o Bryan Fuller. Então a série se passa antes dos livros e dos filmes, menos desse aí que é da adolescência, né? Foca na relação entre o Hannibal e o agente Will Graham, que são interpretados pelo Mads Mikkelsen e o Hugh Dancy. O Mads Mikkelsen é fenomenal, foi nessa série que eu conheci o trabalho dele e fui atrás de outras coisas, e ele começou até a ficar mais famoso, né, mundialmente. O Hugh Dancy, até conheci ele numa Comic Con, tirei foto com ele, a fotografia, o roteiro, gente, essa série, eu sou cadelinha, essa série é incrível. As primeiras temporadas focam muito nesse jogo de gato e rato entre eles, e em contar alguns acontecimentos aí antes dos livros. E na terceira temporada começa a adaptar algumas coisas dos livros. Infelizmente, a série foi cancelada no fim da terceira temporada por conta de baixa audiência, não sei porquê, mas acabou que o final da série foi super redondinho, assim, eles sabiam que iam cancelar, sabe? Então eles conseguiram adaptar umas coisas e resolver. E se a série tivesse mais temporadas, o Bryan Fuller queria introduzir a Clarice, né? A Clarice, adaptar os outros livros, então... é como se a gente tivesse visto muita coisa que a gente não sabia dos livros e dos filmes, né? Mas se tivesse mais temporadas, ia chegar na história do Silêncio dos Inocentes e por aí vai. Mas até hoje, gente, existem conversas desse revival aí da série, de continuar, né? De alguém salvar. E teve uma conversa sobre isso recente, agora em janeiro de 2021. O Mads Mikkelsen deu uma entrevista dizendo que, como o Hannibal tinha entrado na Netflix dos Estados Unidos, tinha muita gente assistindo e a série voltou a bombar. E assim, gente, eu sei, é triste, tem na Netflix de lá, mas aqui no Brasil não tá disponível em nenhum streaming, não sei porquê, então espero que alguém coloque, pelo amor de Deus. Mas enfim, essa coisa de tá na Netflix lá de fora, né, voltou esse papo aí de uma 4ª temporada. Então, tanto o Mads quanto o Hugh Dancy, o Bryan Fuller, todo mundo parece que tá afim. Então vamos torcer. E esse ano teve uma série que é só sobre a Clarice, que se chama Clarice, né? Ou Clarice em PTBR. E a série tem uma atriz nova, a Rebecca Bridges, e se passa depois de Silêncio dos Inocentes pra mostrar como ficou a vida e a carreira da Clarice. Então o Hannibal, até onde eu vi da série, ele não apareceu, mas aí quem sabe, né? É muito assim sobre as marcas que o Hannibal deixou nela e sobre como que ela vai lidar daí pra frente. Então é isso, gente. Esse vídeo acabou ficando grande, né? Ficou um pouco maior do que eu esperava, mas espero que vocês tenham gostado. E me falem se vocês querem mais vídeos assim aqui no canal, que outros tipos de vídeos diferentes, de coisas antigas, ou até, né, de serial killers que vocês querem que eu traga pra cá também. E é isso. Um beijo.